E aí pessoal, beleza? Depois de bastante tempo vou trazer mais um vídeo aqui agora no canal e vou falar sobre a experiência do trader. Será que um trader que tem 10 anos de experiência, ele consegue rentabilizar o seu capital melhor do que um trader que tem 5 anos, por exemplo? E quão melhor é isso? Então é isso que vamos discutir no vídeo agora, porque eu vejo muitas pessoas vangloriando traders que têm 10, 15 anos de experiência e acham que esses traders eles têm superpoderes, que eles conseguem fazer porcentagens absurdas. E eu vou provar aqui nesse vídeo que não, que existe um certo limite até onde cada trader consegue rentabilizar o seu capital. Então eu vou compartilhar minha tela e vou explicar em detalhes essa minha visão. Então pessoal, agora eu estou com a minha tela compartilhada aqui, um desenho simples que eu fiz aqui, que tem um eixo Y e um eixo X, certo? E aqui embaixo você pode ver, ó, que é a contagem do tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e assim sucessivamente, certo? E aqui tem um ponto inicial, onde a pessoa vai começar com um certo capital e sem experiência, certo? Ou seja, aqui nesse gráfico eu coloquei duas linhas, a vermelha representa o capital da pessoa e a linha verde representa a experiência. Veja que quando a pessoa está começando, ela começa sem experiência nenhuma e geralmente ela bota um dinheiro no mercado e começa a perder, porque a pessoa não tem experiência, está começando. Só que nesse meio tempo, em algumas semanas, meses, a experiência dela cresce absurdamente, ou seja, são tantas informações que ela está adquirindo que ela já está começando a entender mais ou menos como é que o mercado funciona, ou seja, ela não sabia nada antes e agora é uma enxurrada de informações novas para a pessoa. E o capital continua caindo nesse meio tempo. Chega um certo ponto em que o capital já começa a parar de cair, certo? E ela já começa a ter um certo lucro. Depois de um ano, mais ou menos, ela começa a ficar meio que no 0 a 0, estável, e a experiência continua subindo, mas já não consegue mais subir no mesmo ritmo de antes, certo? Ela ainda continua adquirindo experiência e o capital agora começa a crescer, devagarzinho, mas vai crescendo. E a experiência já não consegue acompanhar o mesmo ritmo. Apesar da experiência estar subindo ainda, chega um certo ponto onde que o capital começa a subir exponencialmente através dos juros compostos, mas a experiência já não consegue mais subir no mesmo ritmo. E chega um certo ponto que uma vez ou outra a pessoa consegue subir um pouquinho de nível, mas veja que a linha já começa a ficar bem estabilizada, certo? E assim, ó, ele vai subindo um pouquinho. Veja que eu ainda coloquei assim um pouquinho, tá vendo? Experiência para cima, porque com o tempo, tudo que na vida a gente vai evoluindo, certo? Ou seja, conforme o tempo vai passando, a pessoa vai adquirindo experiência, mas veja que ela já não é tão crescente, mas o capital tende a ficar crescendo eternamente, né? Claro, isso se a pessoa for consistente. E você pode notar que uma pessoa que tem, por exemplo, 12 anos de mercado, não consegue rentabilizar o capital muito mais do que uma pessoa que tem 6 anos. Mas por que isso acontece? Bom, eu vou explicar agora para você por que isso acontece e como as pessoas estão mistificando as pessoas que têm muitos anos de mercado. Então eu vou compartilhar minha tela de novo com você para mostrar com você a minha visão sobre por que isso acontece. Bom pessoal, voltando agora aqui para mim, eu vou explicar por que isso tende a acontecer. Lembrando que ali é um exemplo, eu botei ali que depois de um ano, mais ou menos, a pessoa já começa a estabilizar e começa a ter o capital crescente. Mas tem pessoas que levam um pouco mais de tempo, outras levam um pouco menos, mas geralmente depois de um ano e meio, a pessoa já começa a crescer o capital ou ficar no 0 a 0. Só que a experiência da pessoa, ela tende a ficar estabilizada. Por que isso acontece? Porque imagine o seguinte cenário, pessoal. Bota aí o maior investidor de todos os tempos, o Warren Buffett. Por que ele não consegue rentabilizar hoje o capital dele, por exemplo, em 100% ao mês? Ah, mas o Warren Buffett não trabalha com Forex. Pô, pessoal, então pensa um que trabalha. Deixa de ser chato, vamos pro vídeo. Porque olha a experiência dele, ele tem 60 anos, ou seja, se ele rentabilizava lá no começo 1,5% ao mês, por exemplo, então hoje com a experiência de 60 anos, ele devia estar rentabilizando nos 100% ao mês, ou até mais. Concorda comigo? Mas por que isso não acontece? Por quê? O limite mais ou menos é ali perto dos 5% ao mês. Porque muito acima desse 5% ao mês, você já começa a expor demais o seu capital.
E ninguém em sã consciência, depois que já começa a entender a matemática do negócio, vai querer ter um drawdown ou expor seu capital a quase perder. Ou seja, a pessoa entende que se a pessoa quiser muita porcentagem, tem um certo risco. E mais ou menos ali perto dos 5, 6% ao mês é praticamente o limite, certo? E quando eu estou fazendo a minha técnica, que eu já fiz bastante teste e tudo mais, eu já descobri que esses são mais ou menos os limites. Claro que alguns traders conseguem um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas não foge muito disso. Por exemplo, um trader não vai conseguir manter 15% ao mês num longo tempo. E quando as pessoas vê aí na internet esses vendedores de cursos de ilusão, esses picareta, bandidos, safados, sem vergonha, e é isso mesmo, eles botam ali, 10 mil em um dia, 20 mil em outro dia. Porque, olha só, isso aí não é o capital total daquela pessoa. Esse 20 mil que a pessoa faz ali, se a pessoa pegar o patrimônio dessa pessoa que vendeu tanto curso, que deve ser, sei lá, 2 milhões, ela vai ver que isso não representa quase nada do capital dela, se ela parar para ver. Ou seja, então quando você vê isso na internet, você tem que ver qual que é o patrimônio da pessoa, o quão ela está rentabilizando isso, e você vai chegar nos limites que é mais ou menos, se a pessoa for boa, né? Porque a maioria, infelizmente, é só charlatão ou picareta, não vai conseguir rentabilizar mais do que 5% ao mês. E conforme o capital vai aumentando, a pessoa tende a se expor cada vez menos, porque a pessoa com 1 milhão, 500 mil não vai querer se expor tanto, porque 2, 1,5% ao mês já está mais do que suficiente para a pessoa viver e ainda continuar crescendo seu capital. Então é isso, uma pessoa com anos de experiência, por exemplo, 10 anos de experiência, não vai estar rentabilizando seu capital em 50% ao mês só porque ele tem 10 anos de experiência. Ele pode até conseguir fazer isso, só que daí o que ele vai fazer? Vai pegar 1 milhão que ele tem na conta, pegar $1.000 e transformar em outros $1.000, ou seja, fazer 100% e vai mostrar para você, olha, a minha experiência, eu rentabilizo 100%. Porque aqueles $1.000 não representa nada para ele, ou seja, ele estava um pouco se lixando para aquele dinheiro e uma vez ou outra ele pode até conseguir, mas vai tentar fazer isso com o patrimônio total dele, se ele faz, não faz. Então é isso aí, pessoal, a experiência do trader ela tende a estabilizar. Por exemplo, olhando para mim agora, eu há um ano atrás, hoje eu não sou muito melhor do que eu era um ano atrás. Tipo, vê que eu estou até passando por um momento ruim na minha estratégia, e eu sei que daqui 2, 3 anos eu ainda vou estar mais ou menos nesse nível. Eu já estou estabilizado já faz alguns anos que eu não consigo rentabilizar meu capital muito mais, entende? Tipo assim, claro que é só fazer o feijão com arroz para sempre que tende a meu capital crescer, né? Porque eu tenho bastante backtest e tudo mais. Claro, tem os momentos ruins, mas naturalmente tende a crescer. Então é isso aí, pessoal, não importa, tipo assim, a gente tem que parar de vangloriar esses traders que tem 10 anos e ficam mostrando esses valores absurdos aí, tipo mil reais ao dia, R$2.000 ao dia, porque a pessoa ela bota esse resultado ali, é real, só que a gente não sabe o capital real da pessoa. Então é isso que a gente tem que entender. Quando você começar a entender do mercado, você vai entender por que 5% ao mês é quase já um limite. Porque se tu querer fazer 5% ao mês, não significa 5% ao mês fixo. Significa que isso é uma média, ou seja, um mês você vai fazer 7%, outro mês você vai fazer 15%, outro mês você vai perder 9%, ou seja, é uma média. E 5% ao mês é inevitável tu ter um drawdown alto. Agora imagina se tu querer fazer 10, 15, 20% ao mês. Chega um momento, quando tu passa por um momento ruim, você quebra. Então esse é mais ou menos o limite. Por isso que no começo da nossa experiência cresce absurdamente, mas depois de 3, 4 anos meio que começa a estabilizar. Então é isso aí, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe, deixa o like. E é isso aí, eu quero ver se eu consigo trazer mais vídeos para o canal. Eu quero trazer uns temas que são poucos abordados. Eu não gosto de ficar falando a mesma coisa que todo mundo. Então é isso aí, pessoal, valeu e é isso aí, bons trades a todos. Falou!